Bem, voltando ao vídeo anterior, né, quando eu falando da saúde mental do ser humano, né, que começa na infância e progressivamente até a adolescência, né, uma adolescência bem estruturada, bem desenvolvida, é um alicerce para um ser humano equilibrado. Os cuidados que os pais, né, que devemos ter com as crianças, no caso, quando os pais precisam trabalhar, sair de casa e deixar a criança com outra pessoa, né? Bem, é uma coisa, assim, difícil, né? Uma situação difícil por qual passa certos pais, mas que na vida moderna, geralmente é quase inevitável, né? Na maioria das vezes é inevitável quando o casal precisa trabalhar. Quando os dois, né? É necessário que os dois trabalhem. É o seguinte, o cuidado, uma coisa bem óbvia, o cuidado com a pessoa, né? A segurança com a pessoa que vai ficar com aquela criança, influenciando aquela criança, cuidando daquela criança, que é importante ter uma rotina consistente, né? Significa hora certa de se alimentar, hora certa de estudar, hora certa para o lazer, né? Para as atividades, para as brincadeiras. Então, é aconselhável que seja uma pessoa equilibrada. Porque essa pessoa que vai ficar com a criança em casa, ou um cuidador, ou numa creche, ou numa, né, particular ou pública, deve-se ter cuidado com aquelas pessoas que influenciam, né, como os professores. Tem uma frase muito importante que diz, eu sempre dei muita importância a essa frase porque é verdadeira. Um professor, a influência dele vai até a eternidade. Da mesma forma que também vai a influência dos pais e a influência das pessoas que cuidam. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que vão ficar com essas crianças. Ter assim, sutilmente, né? Porque a gente tem que ter cuidado para não ferir, né, as pessoas. Então, sutilmente, a gente deve procurar informações, deve procurar também não só informações de terceiros, mas da própria família, que tem famílias que não escondem, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. E quando uma criança chorar, reclamar muito, se tornar irritadiça, é um sinal de alerta. Quando a criança, ela é muito inocente, né? Mas ela tem sensibilidade. E uma criança, às vezes, na maioria das vezes, ela percebe quando alguém lhe oferece perigo. Uma criança sente quando alguém gosta dela. Então, se uma criança dê atenção ao seu filho, quando a criança disser que não quer ficar com aquela pessoa. Isso é sério, né? Não é bom insistir. Quando a criança diz não, é porque realmente não dá certo. Outra coisa, outro cuidado que devemos ter, né? Em contar historinhas, escolher as historinhas, prestar atenção antes de comprar um livrinho infantil, ler, quer dizer, antes de comprar, não, antes de oferecer para a criança, né? Porque você, para ler, vai ter que comprar. A não ser que você passe na biblioteca, dê uma folheada. É bom conhecer aquela historinha, aquele livro. Qual é o conteúdo que aquele livrinho traz? Porque os nossos valores, eles se alicerçam na infância. E quem é da minha geração sabe o valor que tem a literatura infantil, né? Sabe as influências que teve a partir da literatura infantil. Então, observemos que o mundo do ser humano é um mundo de influência.
de todos os setores vem influência sobre nós. E a criança é muito indefesa em relação a isso. Apesar dela ter sensibilidade, mas ela não tem experiência na vida, né? Então, nós devemos ter cuidado com o que os nossos filhos estão lendo. Qual a influência que eles estão tendo? Outra coisa, limitar. Isso é muito importante, é consenso entre os cientistas da mente. Limitar o horário da criança estar de frente para a tela. Tanto celular, que hoje é comum uma criança ter celular, quanto televisão, computador. Tem que ter limite. Muitos pais, eu conheço, né, casos assim, de pais que para os filhos não darem muito trabalho, enche os filhos de eletrônicos e não sabem o mal que estão fazendo quando aquilo ali não tem limite. Para que o filho não dê trabalho, deixa o filho no quarto ali e tá assim, poxa, mas devemos lembrar que aquilo é um ser humano em formação. Ele está se formando, ele está evoluindo e ele vai evoluir de acordo com o meio ambiente. É muito importante parar nessas questões, analisar essas questões, porque independente, como eu acho que até já falei, independente da predisposição genética para um transtorno, independente de uma série de fatores, devemos observar essas questões, porque às vezes essas questões, quando elas são deixadas ao léu, muitas vezes elas podem trazer muita negatividade para aquela criança e, consequentemente, para a família, né? Porque aquilo ali é um ser humano em formação. Então, não devemos esquecer as bases da saúde mental. É sobre isso. Boa noite.